Dr. Cleiton, doutora Adriana aqui conosco. Cleiton, bom dia. Não vou nem mais chamar de doutor, vou perder aqui a formalidade no ar. Tudo bem, Cleiton? Bem-vindo. Graças a Deus, perdeu a formalidade. Bom dia, bom Ele dia. fica bom bravo. dia. Fica bravo, doutor, pra ele. Não, mas a formalidade vai acabar mesmo o dia que ele vier sem gravar. Aí vai acabar. Né? Por enquanto você ainda olha pra ele e você chama de doutor. Não mas tem assim, jeito, né? Com o dia que você vier sem gravata, aí a gente quebra o que eu gelo. olho a camiseta polo assim, eu começo a chorar. Eu queria estar assim, viu? Eu queria estar assim. É que a gravata para o advogado é como a chuteira para o jogador de futebol. Gostei. É mais ou menos analogia. A gente não pode entrar numa audiência sem terno e gravata. É Não dá. regra, né? Uma sustentação oral é regra, é a questão ética da profissão. Já sabe? acorda e vai no automático. É. Aí Que a gente beleza. vem pra cá e as pessoas que estão de polo começam a tirar sarro da nossa gravata. lá. A gente vê os nossos amigos, quem realmente são, na hora que a gente mais Ainda que hoje precisa. não tá tão quente, vai, doutor? É, tá mais ameno. Calor, Hoje tá muito bem. Para as mulheres, menos problema, né? Mas bom dia, bom dia. Brincadeiras à parte, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. doutor, prazer Legal. enorme. Adriana, Bom bem-vinda. dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, é isso aí, graças né? a Deus. Vamos lá. E aí quero começar exatamente. Aliás, foi a primeira pergunta que eu fiz ontem no telefone para o Cleiton quando falava sobre o assunto. Cleiton, num caso como lamentavelmente aconteceu lá em Santa Catarina, quais medidas o poder público pode tomar, por exemplo, para evitar, para minimizar? Porque com a frequência que tem acontecido, a impressão que dá para o cidadão nada pode ser feito. Estamos jogados aí à própria sorte. Do ponto de vista da lei, o que pode ser feito? Olha, preliminarmente, importante a gente fazer uma breve reflexão e, antes de qualquer coisa, dizer que os nossos sentimentos estão com aquelas pessoas, né? Com aquelas famílias enlutadas. Muita manifestação de comoção tem havido, isso é muito importante. A sociedade tem que estar sensível para isso, Indignado. realmente sensível para isso. Eu tenho uma filhinha de 4 meses, né? E um de 3. Então, quem é pai, quem é mãe, enfim, sabe o que... Os nossos estão aqui, ó. Eu tô Machuca, vendo machuca, aqui. machuca. Aliás, engrandeceu o podcast. Aí, hoje. verdade. Audiência ao vivo, né? Melhor possível. Plateia. Então, nossos sentimentos, as pessoas enlutadas que estão lá, as famílias que estão lá sofrendo e passando por isso. Agora veja, nós como sociedade, eu vejo que quando acontece um evento trágico, traumático desse, aparece um monte de bidu. Coloca a câmera, põe... Engenheiro de obra pronta, né? Pois é. Na verdade, na minha opinião, é um conjunto de atitudes, de ações que devem ser tomadas por todos os órgãos, legislativo, executivo, judiciário, todos os órgãos. O que cabe a nós como advogados especializados nessa área de responsabilidade civil, ações indenizatórias, é convocar quem realmente é responsável. E aí nós não estamos falando apenas dos entes públicos, tá? Se realmente esta creche ou a escola for particular, nós estamos falando de pessoas físicas particulares, não só pessoas jurídicas públicas, tá certo? As empresas de segurança pública, caso seja particular, se for público, o secretário de segurança pública, por que não? O prefeito, o governador, eles são pessoas que foram colocadas lá com uma obrigação. Eles se colocaram na posição de serem eleitos ou elegíveis como uma obrigação de guarnecer as nossas crianças. Sabe, até a Secretaria da Saúde, nós estamos falando de uma questão de saúde mental, tá certo? Até a Secretaria da Saúde, na minha opinião, deve ser acionada. E como fica a cabeça desses pais e dessas crianças que ficam, né? Sim. Tem um dado importante aí também, que o cidadão que cometeu essa atrocidade, né, ele já tinha antecedentes, né? Então, você percebe que fica difícil acreditar, ainda mais quem não conhece muito a lei, acreditar no Código Penal efetivo. Porque se a pessoa já havia cometido outros crimes, por que ela estava solta, né? E, doutora, eu vou fazer até uma você vê observação. isso é muito importante avaliar até que ponto o poder de polícia aí existiu e o poder investigativo da Polícia Civil também. Porque ele havia, parece que, esfaqueado, ainda vão averiguar exatamente o que aconteceu, né? Mas havia esfaqueado um cachorro, não foi? Ele matou um um padrasto. Isso que eu queria falar, é uma coisa padrasto. importante, que a gente que milita na causa animal sempre fala isso. Sim. Essas pessoas são
São serial killers em potencial. São. Né? Inclusive, a questão de sociopatia, uma série de questões psicológicas começam quando a pessoa começa a tratar mal o animal, né? Judiar de animal, tal. Então, tem uma série de patologias ligadas a essa. Geralmente, eles pegam os mais vulneráveis, a criança, o idoso e o animal. Sim, então, eu assim, pelo que a gente analisou até agora, falta um olhar mais profundo da polícia e do judiciário sobre essas questões. Sim. Porque se a pessoa usa a faca e usa contra um animal, contra o padrasto, contra o pai, e continua, então existe ali um problema que precisa ser tratado. Né? E não só aplicar a lei. Né? Então, a gente aplica a lei indistintivamente? Não. Tem que olhar o caso específico e, naquele momento, ter um olhar mais aprofundado sobre isso. Porque o que parece que poderia ter sido evitada a situação pela polícia se tivesse investigado corretamente. Ele teve 4 passagens, né? 4 passagens. Precisava da quinta? 4 passagens. Não foi, me parece... Ele estava muito tranquilo de que não tinha impunidade. É lógico. Ele esfaqueia depois esfaqueia, mata o animal, depois estava com a cocaína no bolso. Tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Tragédia anunciada. E será que quem é responsável por nós, porque nós pagamos impostos, e muitos, inclusive, quem é responsável por nós, que é colocado nesses cargos, que se colocam à disposição de serem eleitos, elegíveis, e estão lá... Será que eles não são responsabilizados civil e penalmente? Eu acredito que são. E o Código Penal e o Código Civil tem um monte de artigo que prevê isso. É claro que isso nós temos que analisar caso a caso, tá certo? Como eu falei, a região... Isso é importante. As leis municipais, elas alteram em cada região. Aqui em São Paulo, aqui em São Bernardo, tem GCM. Eu não sei se lá em Blumenau teria, também como responsável pela creche. Analisar se realmente a creche é privada ou se a creche não é privada. Se for privada, quais são as medidas que foram tomadas para poder prever ou antever esse tipo de problema. E aí, só fazer um parênteses para o Anderson da sequência, Adriana e Cleiton. Diferente daquele episódio último que tinha acontecido, que era um próprio aluno da escola que atacou os colegas, nesse caso pulou o muro. Então, assim, fica o questionamento da segurança, né? Ninguém viu, tinha câmera de segurança, não tem proteção, porque se ele conseguiu pular o muro, entre aspas, qualquer um pode ir ali e invadir a escola. Isso também, independentemente de ser privado ou pública, tem responsabilidade sobre isso. Sim, claro. Tem que averiguar. Provavelmente vai ser feita uma perícia no local. Vai ser averiguado a altura do muro, qual era a infraestrutura que essa creche tinha, oferecia para evitar. É lógico que ninguém espera que alguém, né, em sã consciência, pule no muro. Eu acho que esse é o detalhe. Como é que você vai esperar que uma coisa dessa vai acontecer? Mas o que acontece também, ali é um local de proteção. Sim. Seja como o Cleiton falou, público ou privado, você está protegendo crianças ali, de bebês, enfim. Então, você tem que proteger o máximo que você puder e evitar o máximo, que é o dever de cuidado. Então, um muro de 1,5 m, um muro de 2 metros não vai proteger. Então, como que é? Como que era o local? Então, tem que ser feita uma análise também se havia proteção. Havia câmeras no local? Qual que era a altura do muro? O que tinha na redondeza? Tinha segurança? Não tinha segurança? Então, tem uma série de situações, uma série de providências que a gente espera que um local público ou privado tenha. Inclusive o dever de cuidado. Que e aí você responsabiliza quem? Estado. O gestor? É o gestor público que é responsabilizado? Gestor público. Se for uma instituição pública. Não, pode no até caso, acontecer. A instituição pública o secretário de segurança, o prefeito. Escuta, o próprio gestor da creche, o próprio gestor da escola, o diretor da escola. Se o diretor da escola se preocupou, inclusive, em promover treinamentos com os professores em caso de incêndio, que acontece, em caso de assalto, em caso de uma delinquência como essa. Como é que o professor que está dentro da escola, ou dentro da classe, ou dentro da creche, ele tem que agir? Ele tem que estar preparado para isso. Então, mas aí quem toca, quem pressiona para isso andar, doutor Cleiton? São os pais que já estão emocionalmente abalados, é o Ministério Público, é a sociedade, quem tem que cobrar? Nesse caso agora, os primeiros que foram lesionados são os pais, tá certo? São os familiares. As ações têm que ser, são severas, precisam ser ações severas, particulares, precisam contratar um advogado,
especialista nisso, em ações indenizatórias e especialista em direito criminal para poder criminalizar quem são os responsáveis, sejam eles os gestores das escolas, seja o prefeito, seja o secretário de Segurança Pública, seja a questão da saúde. Mas a ação é contra o Estado, é isso? É uma ação contra o município, contra quem? Pode ser contra o município, pode ser contra o município, pode ser pessoalmente contra o diretor da escola, pode ser pessoalmente contra o próprio prefeito. Criminal, né? A criminal. Sim. A criminal. Porque criminal. tem que apurar se houve negligência, imperícia ou imprudência. Então, são umas figuras que elas têm que ser comprovadas. Até então, onde estava a investigação contra esse... Então, assim, o muro era super baixo, qualquer um conseguia pular, já tinha havido reincidência antes, alguém já pulou, então a escola deveria ter tomado uma medida. Então, tem que se apurar o que aconteceu de fato, o que a escola tinha de prevenção, e se era suficiente para evitar que uma pessoa normal pulasse. Agora, entendeu? deixa eu só polemizar essa discussão, Cleiton e Adriana, porque foi uma discussão que eu vi no grupo de pais da minha filha da escola. Tá. Aconteceu aquilo de ontem, eles já começaram, vamos pedir para ter revista na escola. Embora o caso de ontem seja diferente, mas vamos ter revista na escola. Então, em tese, o aluno vai chegar, obviamente ele não vai ser revistado, mas vão abrir mochila, lancheira, ver se tem alguma coisa, algum objeto cortante, perfurante, etc. Do ponto de vista legal, a escola que quiser fazer isso, pode, Cleiton, fazer essa revista de aluno na entrada da escola? Veja, essa é uma grande discussão, e uma polêmica, uma polêmica, inclusive nos Estados Unidos, tá certo? Nos Estados Unidos, que me parece que a sociedade ela está mais calejada para isso e não está tão sensível, como nós estamos falando aqui agora. Nós estamos lembrando aqui de 2 casos no Brasil, tá certo? Mas nos Estados Unidos me parece que as estatísticas isso acontece diariamente. É recorrente. Né? Diariamente. Mais frequência. É bem muito mais frequência. Sociedade mais individualista. E lá tem aquelas questões. Sociedade bélica. Pois é. Aqui a gente tem duas atitudes com armas brancas, porque a gente não tem tanto acesso à arma de fogo, tá certo? Mas se todo mundo tivesse o acesso que os Estados Unidos têm, com certeza as consequências seriam maiores, tá certo? Então, lá nos Estados Unidos tem essa discussão. Eu vou colocar detector de metal na porta das escolas. Pode ou não pode? Puxa, aí vira uma questão de segurança pública. As ações, elas precisam ser tomadas com uma abrangência muito maior. Precisa colocar essa discussão na mesa com os especialistas de segurança pública, com o Ministério da Educação, se isso pode ou não, se isso traumatiza ou não. E vou dar um exemplo aqui para o André. A André estava do meu lado ontem, não sei se ela ouviu. Eu vou dar até um nome aqui, vereador em São Caetano, Américo Escocuglia, é da linha bolsonarista, ele já avisou, terça-feira que vem vou entrar com um projeto para que professor vá armado para a escola. Então aí você entra num debate que você, porque o aluno pode estar armado, aí a gente e o professor não. mundo, né? Então, mas para ver onde que vai, como o senhor disse, uma sociedade abalada emocionalmente, aonde pode chegar o nível da discussão. Veja, qual é a segurança que o meu filho de 3 anos tem chegando na escola e sabendo que ele tem que ser revistado? Pô, que isso? Aí ele entra na escola, a mochilinha tá lá, lápis, caneta, borracha. Não, abre aqui. Mas olha só, mas a situação faz, se você pensar que há uns 3 anos atrás, em questão da pandemia, né, nenhuma criança passava álcool gel na mão, hoje tinha uma série, não mais hoje, né, mas durante a pandemia, logo que voltou, tinha uma série de restrições para poder passar. Então, eu acho que a gente anda vivendo, a sociedade acaba vivendo e se adaptando a questões que antes não existiam. Essa, no Brasil, infelizmente, anda sendo mais recorrente, né? Então, talvez seja uma hora da gente sentar e pensar no bem maior, porque o meu filho também, não gostaria que meu filho fosse revistado. Tá, mas se o bem maior da escola, para a segurança da escola, para a segurança de todos, é melhor que seja, por que não? Não concordo. O armamento acho absurdo. O armamento é fora de questão. Que eu acho mim, muito importante, que assim, como vocês sabem, eu sou locutora de rádio no interior também. E lá, recentemente, teve um caso que eu acho que é muito emblemático nesse aspecto. O cidadão já era como esse, já tinha maltratado animal, tinha maltratado criança, Aí ele foi preso um período, voltou para casa e a família, com medo, falou assim, não, botou ele para fora de casa. Botou ele para fora de casa. Não teve dúvida. No dia que ele saiu de casa, ele pegou uma menina correndo na Alto da Paulista, que é ali na região de São João da Boa Vista, matou ela, tentou roubar ela pelo... A família já sabia que ele era um serial killer perigoso.
Então, não tem que ter também uma atuação, porque assim, a família ou ela protege com medo da sociedade e tal, ou ela simplesmente acha que ela tem o direito de jogar o cara pra fora de E casa. ela tem medo. Nós já vimos casos que a própria família tem seja, medo e fala, olha, o Estado eu tem não que dar consigo. segurança para essa Exato. família também Tem e que proteger essa família, porque ele também em casa ele comete atrocidades. Nós precisamos de investimento na Mas sabe saúde o que eu ia mental falar? das pessoas Então, também, e a questão para aí, evitar esse nesse tipo de caso, coisa. o Poder Judiciário provavelmente já sabia também desse caso. A questão é que a gente precisa criar mecanismos efetivos, porque a gente sabe que os códigos que a gente tem, eles são bons, né? Agora, precisa trazer efetividade para eles e ter um olhar específico. Então não pra cada precisa mudar a caso. lei, porque muita gente fala, precisa revisar o nosso Código Penal de Código 1940 Penal, e sim. tudo Código mais. Penal, sim. A revisão da lei, ela é constante. Porque as condições da sociedade, elas vão se modernizando. Sim. E a lei vem atrás, tá Os certo? contextos. Lá atrás da faculdade, a gente sempre discute no escritório fato, valor e norma. É uma teoria tridimensional do Miguel Reale, que é extraordinária, onde acontece um fato, a sociedade dá um valor para esse fato, depois aplica uma norma ou faz uma norma nova, tá certo? Então isso é uma constância, é um ciclo, é uma engrenagem que tem que ser constantemente revisitada. Ok, nós temos que rever as nossas leis até para poder entender qual que é o nosso conceito preventivo para evitar o que você falou. A família já sabia, tá certo? Só dar um exemplo claro aqui. Tem um irmão meu que mora nos Estados Unidos. Como é que é feito lá para casos de pedofilia? Ok, eles identificam um pedófilo. Primeira coisa, castração química. Primeira coisa. Segundo, esse camarada vai ser tratado mentalmente, como vocês falaram. Terceira coisa, esse camarada vai avisar a subprefeitura local aonde ele mora. Sim. Ele não pode morar perto de escola. Ele tem que estar em casa às 8 horas da noite. Se ele for pego às 8h02 da noite, ele vai ser enjaulado. Não tem conversa. Perfeito. Então, assim, puxa, eles têm uma série de proteção preventiva para que não aconteça isso. Pô, faz uma castração química num pedófilo, tira ele da frente das crianças e monitore esse cara para não ficar no bar bebendo, porque aí é um fator de agravamento, para não levar esse cara numa apresentação de teatro infantil, que é um agravamento. Monitore esse cara para que não ocorra o problema. Então, essa discussão preventiva, puxa, a família já sabe. Ah, aconteceu 4 vezes antes desse caso de ontem, tá certo? Então, não é uma novidade. Para, a né? rede social Exato. toda hora está retratado. Será que a rede social também não pode ser monitorada Claro. pelos agentes públicos para evitar esse tipo de problema? Perfeito. Sejam esse de ontem ou seja qualquer outro. Polícia Claro que Civil pode. aí, né? Que É é isso. investigativa. Claro que pode. Claro que Cleiton, pode. Adriana, ó, o tema é muito... gente, 3 horas de dá pra programa falar hoje, muito, vamos dá até pra meio-dia falar muito. hoje, é isso. Legal, Vamos estender mas... até domingo de Páscoa. O que Assunto mostra é que que o não feeling falta. está sempre apurado, viu, Cleiton? certeza. Legal, Obrigado. vamos falar mais Obrigado, sobre esses querido. assuntos. Vamos depois até combinar, se a gente ainda dá tempo de fazer algum vídeo, alguma coisa, se a agenda do Cleiton e da Adriana disponibilizar, a gente coloca nas redes sociais falando sobre a questão da Páscoa e outros temas, porque tem tido muita pauta ultimamente e sempre recorrendo a essa forma didática, essa forma clara que vocês falam do direito, e nós vamos aí também oportunamente incomodá-los Imagina. para ter essa Imagina. ajuda e essa reflexão jurídica. Tá bom. Cleiton, obrigado, Adriana, obrigado, até a próxima obrigado. semana. Obrigada. E parabéns pela sua filha, ainda bem que parece com a mãe. Parabéns. Salvou a gatinha. Fala do Tá gosto. vendo aí? Obrigada, Parabéns, gente. parabéns. Tchau. Certo, obrigado, gente, até a obrigado. próxima. Obrigada. Obrigado.